Um pai tinha um filho. Aquele filho, ele era muito irresponsável. O pai chamou aquele filho e disse: filho, eu estou perto de partir deste mundo para a eternidade. E eu sei que quando eu morrer, você vai desperdiçar tudo que nós temos, porque eu te conheço. Se você não mudar, você vai desperdiçar tudo. E depois então que você desperdiçar tudo, vai vir uma grande tristeza para você. Você vai se arrepender e vai querer se suicidar. Então olhe para aquela cruz ali, aquela corda que está amarrada naquela cruz. Quando acontecer então de você ter acabado com tudo e vier o arrependimento, então você vai e amarra aquela cruz, aquela corda em seu pescoço e pula. Você promete isso? O filho não estranho, não entendeu bem, mas prometeu, porque pensava que nunca ia acontecer aquilo. Mas não deu outra. O pai morreu dentro de poucos dias e aquele filho lutou para manter a fazenda, a riqueza, mas não aguentou. E de repente vende 10 vacas para aqui, vende mais 10 bois e foi acabando com o gado até que acabou. De repente começou a vender algum alqueire de terra lá mais longe e só ficou o alqueire onde estava a sede. E então até aquele alqueire foi preciso de vender também. E aquele filho com muita tristeza, depois de haver acabado com tudo, lembrou do pai. Ele disse: ah, bem que meu pai me falou. Aí lembrou também da cruz com a corda. E estava já muito angustiado e correu ali para onde estava aquela cruz, olhou lá, a corda ainda estava lá. E ele pôs aquela laçada da corda no pescoço. E ele disse assim: eu nunca obedeci meu pai enquanto meu pai estava vivo. Eu vou obedecer pelo menos uma vez enquanto ele está morto. E pulou. Quando ele pulou, a corda nem apertou o seu pescoço direito, a cruz era uma cruz oca e estava meio apodrecida, ela caiu, ela rachou. Então, daquela cruz saiu muitas moedas, muito dinheiro, barra de ouro, uma riqueza muito grande. E um papel, uma folha bem grande. Aquele filho pegou aquela folha e estava escrito: meu filho, eu te avisei. E o que eu falei aconteceu, não foi porque eu falei, mas porque eu te conheço. Eu lamento o que aconteceu, mas agora eu estou te dando uma nova chance. Pega esse dinheiro, essa fortuna, adquira novamente a fazenda ou uma outra e veja se você cria juízo e aprenda a valorizar aquilo que é seu. O filho olhou assim: uma nova chance, nova oportunidade. Eu nem não acredito, tanto de ouro, tanto dinheiro, era uma nova chance, uma nova oportunidade. Que bênção. Mas, irmãos, essa história parece muito com a história aqui desta parábola, desse filho pródigo. Quando olhamos para essa parábola, a primeira coisa que nós vemos aqui é a rebeldia desse filho pródigo. Ele foi rebelde porque pediu a herança antecipadamente. Ele foi rebelde porque abandonou a casa do pai e foi para longe. Desprezou tudo, deu as costas para o pai. Ele foi rebelde porque lá longe ele desperdiçou toda aquela fortuna, gastou tudo vivendo uma vida de pecado. Tríplice rebeldia. Então, ele deveria ter esperado que o pai morresse. Mas ele pensou: se eu for esperar esse velho morrer, vai ficar tarde para mim. Pai, dá a herança, eu quero a herança. Imagine como estava o coração daquele pai, enquanto ele vendia uma parte do gado, enquanto ele vendia uma parte das terras, para curar o dinheiro e entregar aquele dinheiro na mão do filho. Ele estava muito triste e pensando: meu filho vai jogar tudo isso fora. E nós podemos, irmãos, até supor que o pai tenha tentado falar ao coração do filho, tenha dito: meu filho, por que você vai lá longe? É perigoso, você não está preparado para enfrentar o mundo. Fica aqui você tem tudo, não te falta nada aqui, por que você vai? Mas não adiantou. O conselho do pai entrou no ouvido e saiu no outro. Hoje existem muitos
muitos filhos rebeldes também, agindo da mesma forma do filho pródigo. Filhos que às vezes atendem o conselho do amiguinho de rua, às vezes atendem o conselho dos colegas, mas quando é o pai que fala, o pai é um velho antigo. Não dão ouvidos à voz do pai, não honra seu pai. E o conselho do pai entra num ouvido e sai no outro. E quando o filho faz isso, o filho quebra a cara. O filho quebra a cara. A Bíblia fala para nós de Absalão. A própria Bíblia fala que Absalão era um jovem bonito, mas ele se rebelou contra seu pai. E justamente no ato da rebelião, ele foi morto. Um jovem que tinha tudo pela frente, porque estava em rebeldia contra seu pai. A Bíblia fala para nós de Ofni e Finéias, dois jovens, que também foram aconselhados pelo seu pai, mas desprezaram o conselho do pai. Deus matou os dois num só dia. Ofni e Finéias foram mortos num só dia, morreram porque estavam em rebeldia contra seu pai. Por isso eu quero falar para você que às vezes tem estado longe do pai, longe do conselho do pai. Cuidado com a sua rebeldia, ela poderá te conduzir para o mal. O filho pediu a herança antecipadamente e foi para longe, porque perto do pai ele não podia viver a vida de pecado que ele queria. Então saiu para longe, que a pessoa, meu pai ele é santo demais, meu pai é muito justo, o meu pai não vai concordar com a minha atitude pecaminosa, e se eu quiser fazer o que eu quero, usufruir dos prazeres, eu tenho que ir lá para longe. Eu quero ir para longe da supervisão de meu pai. Eu não quero que meu pai se interfira no meu viver. Rebeldia. Que triste também é quando o crente abandona a casa do pai, que é a igreja, e vai lá para longe para poder desfrutar dos prazeres. Porque pensa, enquanto eu estiver na igreja não tem jeito, eu estou com saudade das coisas que eu comia antes, que eu fazia antes. Portanto, eu vou tirar umas férias, eu vou deixar de ser crente por algum tempo. E vai para o mundo. E a Bíblia declara que essa pessoa está agindo semelhante à porca que depois de lavada volta a rolar na lama, semelhante ao cão que depois que vomita volta para comer o vômito. Deus não tem prazer em nossa volta, Deus não tem prazer em nossos desvios do caminho dele. Inclusive a Bíblia fala, o próprio Deus fala, e se retroceder, se voltar nele, não tem prazer a minha alma. Não podemos voltar atrás, só existe aquelas coisas que antigamente nos davam vergonha, ou seja, aquelas coisas que hoje, por elas, nós sentimos vergonha. Tudo que é ruim nós já deixamos para trás, a vida de escravidão, a vida de sem Deus. Tudo que é bom está pela frente. Então nós não podemos voltar da casa de Deus para o mundo. Aquele jovem pegou tudo que era seu e aquele dinheiro ele usou comprando o pecado com ele. Era prostituta e mais prostitutas, era amigos e mais amigos, amigos entre aspas. Era farras e mais farras, bebedices e mais bebedices, era orgias e mais orgia. E o seu dinheiro se foi como as águas por um ralo, e ele nunca mais viu aquela riqueza. Onde estavam os amigos dele quando ele estava necessitado? Os amigos dele só queriam dinheiro. Onde estavam as meretrizes? Todos só queriam dinheiro dele. Não tinha nada. Não. Cuidado com os seus amigos. Amigos que te aconselham e que às vezes te convidam para beber. Amigos que te convidam para fumar. Amigos que te incentivam a usar drogas. Cuidado com esses amigos, foge deles, porque estão te levando para a morte, estão te levando para uma vida de perdição. Quem sabe você diz, eu mando em mim, eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser.
Você pode ir para onde você quiser, pode fazer o que você quiser, mas existe uma coisa que você não pode. Você não pode escapar das consequências das suas atitudes e das suas escolhas. Você não pode escapar da lei da semeadura. Tudo que o homem planta, o homem colhe, seja jovem, seja velho, seja quem for. Cada atitude é uma semente, cada decisão é uma semente. O que é que você está plantando então para o futuro? Que futuro você deseja ter? Um futuro de bênção? Plante então boa semente. Prepare seu futuro, porque a sua vida futura será o que você estiver plantando hoje. Portanto, não seja rebelde, como esse filho pródigo aqui desse texto. Aqui nós vemos também, irmãos, a segunda coisa. Esse texto mostra para nós o grande preço que o filho pródigo pagou. Longe da casa do pai, ele só encontrou humilhação, só encontrou vergonha, ele só encontrou fracasso, porque houve fome lá longe onde ele estava. Ele procurou então um emprego para poder ver se conseguia pelo menos o pão, mas ele se agregou a um fazendeiro, o fazendeiro mandou que ele fosse guardar seus porcos. Pastor de porco. O porco era o animal mais impuro, o porco era o animal mais abominável para o judeu, mas ali estava aquele jovem judeu pastoreando o porco, para ver se conseguia alguma coisa. Mas a Bíblia diz: ninguém lhe dava nada. Era uma vida de tristeza. Então ele estava agora sozinho, ele estava pobre, ele estava rasgado, ele estava sujo, ele estava fedido. Às vezes até mais fedido do que os porcos que ele apacentava. E sabemos, irmãos, então, que aquele filho pródigo estava lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço, sozinho, sem nada, sem ninguém por ele. Os porcos eram mais importantes do que ele, porque os porcos tinham comida. Mas a Bíblia diz que ninguém dava nada para aquele filho pródigo. Ele desejava encher o seu estômago com aquela comida, mas ele não suportava encher, então comia só um pouquinho. Desejava se matar com aquilo. É sinal que ele comia um pouquinho da comida dos porcos. Situação horrível. Então nós sabemos que este filho pródigo, que era um príncipe enquanto estava na casa do pai, se tornou um mendigo, um verdadeiro mendigo. Na casa do pai, ele tinha pão com fartura, ele tinha roupa limpa, ele tinha anel nos dedos, ele tinha calçado para os pés. Mas agora não tinha nada disso. Tinha perdido tudo. Tinha perdido tudo. Mas, irmãos, é isso que acontece com o filho rebelde que abandona o pai e a sua casa. É isso que acontece com todo crente que se rebela e abandona a casa de Deus e vai para o mundo novamente de onde veio. Sabemos que todo aquele que faz isso, que abandona a igreja e volta para o mundo, ele só encontra o mal lá fora, como Daniel e Samuel cantam. Só encontra o mal lá fora. Não tem como escapar das consequências, porque o mundo só oferece comida de porco para aqueles que voltam para ele, depois de ter estado na igreja, depois de ter se alimentado tanto com a santa e bendita palavra de Deus. Cuidado, não volte. Fique firme com Jesus. Fique firme na casa do Pai. Se você voltar, você vai pagar o preço como o filho pródigo pagou. Então, você vai sofrer muito. Aquele filho perdeu tudo. Quem sai da casa de Deus e vai para o mundo também perde tudo. Perde a alegria, perde a paz, perde o sossego, perde a comunhão, perde a bênção. E começa a sentir tristeza lá dentro, começa a sentir a consciência pesar, porque sabe, eu estou fora, eu não posso ficar assim. A terceira coisa que nós vemos aqui, então essa parábola mostra para nós o grande arrependimento do filho, o grande arrependimento do filho pródigo.
Depois que ele foi punido, depois que ele foi disciplinado, então houve arrependimento. O salmista do Salmo 119 ele disse: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Às vezes Deus nos disciplina, Deus nos corrige, Deus nos castiga na nossa rebelião, porque Deus quer o nosso aproveitamento. Como aconteceu com esse filho pródigo aqui, ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele caiu em si. Jesus falou em caindo em si. Então, quando ele caiu em si, foi a mesma coisa de acordar. Parece que ele estava dormindo. Então, acordou. E quando ele caiu em si, ele começou a fazer pergunta: o que eu estou fazendo aqui nesse dor? O que eu estou fazendo aqui nessa fome? O que eu estou fazendo aqui nesse extrato? Quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura, mas eu estou morrendo de fome? Como é bom quando o pecador cai em si. Quando o pecador cai em si, ele começa a perguntar para si próprio: o que é que eu estou fazendo aqui nessa idolatria, nessa bebedice? O que é que eu estou fazendo aqui nessa igreja errada, de doutrinas erradas? O que é que eu estou fazendo aqui longe do Pai, longe da comunhão, sem paz, sem esperança, sem Deus no mundo? Eu vou correr para a casa do Pai. E que bom quando o filho cai em si, quando o pecador cai em si, seja ele um filho que abandonou a casa do Pai ou um pecador que está lá no mundo, que estava lá, mas agora reconhece que precisa do Pai e precisa da igreja e deve vir para a igreja, deve firmar então os seus pensamentos com Deus. Então, este filho pródigo aqui, ele não só caiu em si, mas o Senhor Jesus disse: e levantando-se, foi ter com o seu pai. Ele se levantou. Isso mostra que ele estava caído. Que bom é pensar que este filho pródigo aqui, ele não ficou só no pensamento, ele não ficou somente querendo voltar para a casa do pai, dizendo: amanhã eu vou, uma hora eu volto. Não. Ele caiu em si, imediatamente se levantou e foi correndo buscar o pai. Ele tomou decisões positivas, ele tomou uma atitude séria, ele agiu, colocou em ação o seu pensamento. Quantas pessoas ficam pensando de correr para a igreja, ficam pensando de ser crente, pensando em receber Jesus como Salvador, e fica só em pensamento, às vezes morre sem aceitar Jesus, porque pensa, mas não tem ação. É necessária atitude. Esse jovem aqui era um jovem de atitude. Então, também o pecador tem que ter essa atitude. Ele tomou a decisão de levantar, tomou a decisão de voltar, tomou a decisão de confessar o seu pecado. É isso que todo pecador tem que fazer: confessar o seu pecado. Quem sabe você também tem andado longe como alguém que abandonou a casa de Deus. Quem sabe você tem andado longe porque você nunca frequentou uma igreja, nunca esteve na casa de Deus, e você sabe que você está longe. É tempo de aproximar, tomar as decisões que o Filho pródigo tomou, voltar para a casa do Pai, confessar o pecado, dizer para o Pai: Pai, eu preciso de Ti, eu quero estar aqui na Tua casa, ainda que seja para ser um empregado, mas eu quero estar em comunhão com o Senhor. O certo é que Deus não vai te receber como empregado, como escravo, não vai te receber como filho, que eu tenho prazer de te atuar. Então, como é bom saber que, se esta é a sua situação, ainda não é tarde para você. Ainda não é tarde para você, porque você ainda está vivo. Você pode tomar a decisão de voltar para o Pai ainda hoje. Mas se você ficar pensando, mas não tomar atitude, um dia pode ser tarde. Você não sabe quanto tempo você tem mais de vida. Olha lá o relógio. O relógio está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cada tic-tac é um segundo que foi embora da sua vida.
Cuidado com deixar para amanhã. Aproveita enquanto ainda não é tarde. Volta para Deus. Melhore sua vida ou mude de vida. Volte para a casa do Pai. A quarta coisa e última coisa que vemos aqui. Esta parábola, então, ela mostra a grande atitude do Pai diante do filho que voltou. Vemos, irmãos, que quando o filho se arrependeu, quando o filho voltou, quando o filho confessou o seu pecado, houve uma restauração imediata. Aquele filho recebeu novas vestes, aquele filho recebeu novamente sandália para os seus pés, aquele filho recebeu de novo um anel para o seu dedo, aquele filho então foi recebido com festa. O pai disse: matai depressa o novilho, trazei depressa roupa para vestir. Vamos fazer uma festa, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Ah, que amor tem Pai, que prontidão tem Pai para poder abençoar. Aquele filho que lá longe estava como um mendigo, voltou para a casa do Pai, e na casa do Pai se tornou novamente como um príncipe. O que é que você é? Um mendigo ou um príncipe da casa de Deus? Você precisa de saber que Deus quer ainda hoje te dar o perdão. Fique sabendo que o Pai é tão amoroso que o Pai nem esperou que o filho completasse a frase. O filho pensou que ia chegar na casa do pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, antes do filho dizer: trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai já estava abraçado com ele, beijando ele, dizendo: traz depressa a roupa, vamos vestir ele, vamos mudar a situação dele, vamos mudar a sorte dele. Deus quer mudar a sorte nossa, do homem, do pecador. Deus quer mudar o caráter do homem. Deus quer mudar o destino do ser humano. Ele muda de todo aquele que toma atitude e se aproxima dele de todo o coração. Antes que seja tarde. Se você fizer isso ainda nesta noite, você vai ter o seu caráter mudado, seu destino mudado, a sua sorte mudada, você vai ser diferente. Que coisa maravilhosa pensar no perdão de Deus. Trazei depressa a roupa. Hoje Deus quer te dar o beijo do perdão. Hoje Deus quer te dar o abraço do perdão. Se você voltar, se você se arrepender, veja que a porta ainda está aberta. Nós vemos aqui que aquele pai não tirava os olhos da estrada. Ele olhava todo dia e pensava: quem sabe é hoje que meu filho vai voltar. Não voltava naquele dia, eu tornava a olhar: hoje meu filho vai voltar. Trabalhava um pouquinho, está olhando para o caminho. Ele não foi pego de surpresa quando o filho voltou. Viu o filho ainda longe, totalmente diferente de como saiu. Porque saiu limpinho, saiu como um príncipe. Agora estava aquele mendigo vestido de trapo, fedido. Mas o pai de longe olhou e falou: aquele é o meu filho. Como que um pai conhece um filho. E o pai saiu correndo então lá no corpo do filho. Deus quer fazer isso com você. Eu não conheço a sua vida, não sei o que se passa lá dentro do íntimo, mas você sabe como é que você tem andado, onde é que você tem ido. Deus te chama para andar junto com Ele, para ter comunhão com Ele. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, mas você precisa tomar novas atitudes. E Deus te dê força para dizer: Pai, eu preciso de Ti, eu volto para a Tua casa, eu volto para a Tua comunhão, porque eu sei que lá no mundo eu só encontro comida de porco. Que Deus te abençoe, te dê força para decidir desta forma. Amém. A Priscila vai cantar o hino. Lá no fundo eu não entendi tudo que fiz com o que ele quis, os braços abertos ficaram.
posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei vibrações têm passado e tudo porquê. Falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, me tiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, a novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me ama. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos que brilham e choram. Pai, eu sei querer, mas vim para aceitar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento que onde passei há muito. Filho sem rumo, sem teto e carente de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer. Novo proceder, a mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão.